A paz do Senhor, meus irmãos. Sou seu irmão em Cristo, servo do Senhor, apóstolo Marcos de Oliveira, juntamente com a minha esposa, pastora Alessandra Brauli de Oliveira, no altar da Igreja de Deus Pentecostal, Viva para as Nações, o tabernáculo da oração. Uma palavra de Deus para você. Lembrando, nos ajude a evangelizar. Entre no nosso canal, se inscreva, toque o sininho, deixe seu like e mande a inúmeras pessoas que você puder, evangelizando com a palavra que ora é ministrada, para que você possa também nos ajudar a propagar o evangelho. Meus irmãos, primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo estabelece, através desse texto sagrado, o grande contraste da cruz de Cristo, o grande paradoxo da cruz. Para tanto, meus irmãos, a temática que estarei subordinado neste momento será o paradoxo da cruz. Sim, o grande paradoxo da cruz está no fato de que os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais para libertá-los do jugo de Roma, e não um Messias que fosse crucificado pelo próprio Império Romano. Os gregos também escarneciam de uma divindade que pudesse morrer de uma forma tão humilhante assim. Porém, de acordo com Paulo, embora isso possa parecer loucura, é antes o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus não souberam fazer a leitura que Isaías fez, primeiro de um Messias sofredor e depois de um Messias glorioso e vitorioso, conforme diz em Isaías 53, 1 a 12, e depois Isaías 63, de 1 a 6. Sim, primeiro um Messias sofredor e depois um Messias glorioso e vitorioso. Primeiro de tudo, o contraste da cruz de Cristo. Para os judeus, quem morresse numa cruz era maldito de Deus. Sim, aprendemos isso em Deuteronômio, capítulo 21, de 22 a 23. Porém, para os crentes salvos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, 13 a 14. Então veja, o Cristo se fez maldito. Maldito seria aquele que morresse em morte de cruz, morresse pendurado no madeiro. Mas o nosso Cristo, santo, sem mácula, sem algum tipo de erro, ele se fez maldito. Ele se fez maldito, aceitando esta determinação do céu em morrer no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que todos nós, aleluia, fôssemos libertos e salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Para os judeus, quem morresse numa cruz era maldito de Deus. Porém, para os crentes salvos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Para os judeus, morte de cruz era alienação completa e maldição diante de Deus. Deuteronômio 21, 22 e 23. Porém, para os crentes salvos,
Deus através de Cristo. Deus através de Cristo, havendo feito paz pelo sangue da cruz, paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Para os judeus, todo aquele que não praticasse as ordenanças escritas na lei de Moisés era maldito. Gálatas 3:10. Porém, para os crentes salvos, Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Para os judeus, todo aquele que não praticasse as ordenanças escritas na lei de Moisés era maldito. Gálatas 3:10. Porém, para os crentes salvos, Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, não há mais lei, não há mais o que nos condene, não há mais o que nos mate, porque o escrito da dívida, ele foi pregado na cruz. Aleluia! Todo pecado, todo erro, tudo aquilo que nós cometíamos foi cravado na cruz. E em Cristo Jesus nós somos libertos. Ao aceitar a Cristo, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, ao reconhecer que ele se fez maldito por nós e que ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para a purificação completa da nossa alma, o escrito da dívida foi pendurado no madeiro. Oh, aleluia! Para os judeus, a cruz era derrota, destruição para o crucificado. Porém, para os crentes salvos, a cruz de Cristo foi a sua vitória sobre Satanás e os demônios, pois despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfado deles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Há quem diga que o inimigo Satanás ficou feliz quando Cristo foi ao madeiro. Não, muito pelo contrário. Cristo tendo cumprido a sua missão, Cristo chegando ao madeiro, se fazendo maldição pela humanidade, com certeza isso não o agradou. Não o agradou. Tanto sim que Mateus capítulo 4, ele tenta fazer uma proposta ao Senhor Jesus Cristo, quando ele estava em seu estado humano ali, para que as coisas humanas o favorecessem, mas ele não. Preferiu as espirituais. Respondeu como Deus que é. Respondeu como Deus Pai. Aleluia! Ali em Deus Filho. E nós vemos ali que ele venceu o diabo e deixando apenas a palavra de Deus, vencendo e vencendo. Então, para os judeus, a cruz era derrota e destruição para o crucificado. Porém, para os crentes salvos, a cruz de Cristo foi a sua vitória sobre Satanás e sobre seus demônios, pois despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou sobre eles na cruz. O poder da mensagem da cruz. Embora a mensagem da cruz pareça loucura para os perdidos, para nós os salvos, ela é gloriosa e poderosa. Para os judeus, a crucificação de Jesus é um escândalo. 1 Coríntios 1:23, entretanto, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os gentios que não conhecem a Deus, a crucificação de Cristo é uma loucura. Entretanto, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
A mensagem da cruz de Cristo é tão poderosa que Paulo chegou a escrever aos Coríntios dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A mensagem da cruz era tão poderosa na vida de Paulo, que ele chegou a escrever aos Gálatas dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo nos ensina um grande paradoxo. Deus transformou maldição da cruz em bênção. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Deus transformou a derrota da cruz em vitória. Deus transformou o mal da cruz em bem. E Deus transformou a loucura da cruz em sabedoria. Aleluia! Deus está dizendo, Deus, o Senhor está dizendo, aquele que aceitar a cruz de Cristo, aceitar a Jesus, esse vai ter uma nova vida de paz, de alegria, onde a sua alma, a sua mente, o seu coração, a sua vida será transformada, liberta, salva e terá eternamente a sua vida com Cristo. Então, vamos aceitar o que o Senhor fez na cruz do Calvário como a maior bênção de todas para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.